Ora, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio aqui do podcast Meu Sucesso Médico. De médico para médico, sem muita enrolação, onde a gente vai trazendo aqui cases de sucesso, médicos que conseguiram aí se diferenciar, crescer profissionalmente, construir toda uma marca e que a gente termina admirando e a gente quer saber como é que ele conquistou, como é que chegou nesse patamar. E hoje eu vou estar aqui com Tiago Saraiva, cara aqui que, enfim, é referência nessa área aí de parto humanizado. Cara, queria primeiramente que você se apresentasse aqui pro pessoal, mas todo mundo já te conhece, cara, então é só ser redundante. Então, eu sou o Thiago Saraiva, só me chamam por Tiagão, não sei porquê, né? Eu tão pequenininho. Eu tenho as raízes no interior, minha família é de Exu, assim como você é do interior. Sou família de Salgueiro, a minha é de Exu, pertinho. Morei minha vida toda aqui em Recife, estudei aqui, fiz faculdade na UFPE e aí fiz minha residência lá também. Me formei ginecologista e obstetra pela UFPE e hoje sou preceptor lá da maternidade de alto risco, faço pré-natal de alto risco lá também, dou plantão e tenho o consultório junto com minhas sócias, né? A aldeia. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela hoje também. Beleza. Olha, eu vou começar logo, porque assim, pra mim você é o cara do parto humanizado. Você é o cara, assim, que se tinha alguma outra pessoa aqui na cidade da gente, aqui em Recife, que trabalhava nessa formatação, eu desconheço. Mas o que popularizou, o que trouxe, assim, para o grande público, né, essa demanda, essa situação que já existia entre as mulheres, mas que ficava aquela coisa meio confusa, né, se fulaninho trabalhava numa formatação mais cesárea, se era um parto natural, humanizado, e você levantou essa bola. Como é que foi isso aí? Como é que surgiu essa coisa de ser um dos pioneiros ou pioneiro aqui nesse trabalho? Então, tudo começou quando ainda na faculdade, eu no segundo período tive uma aula de uma cadeira, era Segundo matéria, período. segundo período, chamada de Cara, Construção do Conhecimento. E o tema que caiu para o meu grupo foi justamente humanização do parto. E aí eu fui ler, estudar, coisa que acontecia na Europa na década de 50, 60 e que aqui no Brasil chegou depois disso, mas que ainda hoje o povo acredita que é modinha, né? Então fui ler um pouco sobre humanização do parto, tive contato com o tema, e aí a ideia dessa matéria, dessa cadeira, como a gente chamava na nossa época na faculdade, né? Que era a construção do conhecimento, era que a gente tivesse contato com um tema qualquer e tivesse uma aula prática sobre esse tema, porque nosso ciclo básico era muito teoria e tinha pouca prática. E aí, nessa cadeira, construção do conhecimento, nesse tema que eu peguei, humanização do parto, a prática foi, na verdade, uma cesariana, fordista como outra qualquer, na sua sequência ali de passos, no Hospital Agamenon Magalhães, e eu fiquei meio que chocado com aquilo, porque era uma coisa muito mecânica. E quando o bebê nasceu, colocaram o bebê lá no berço aquecido, o pediatra dando os cuidados, sonda no nariz, na boca, no bumbum, aqueles cuidados que a gente estava habituado a ver na faculdade, e o bebê chorava muito. E aquilo estava me deixando angustiado, aperreado. E aí, quando tiraram esse bebê e colocaram perto da mãe, aquele bebê se acalmou imediatamente. Foi colar no rosto dela, aquele bebê ficou calmo, e aquilo me chamou a atenção. E eu disse: eu quero trabalhar com isso. Não sei se do lado da pediatria ou do lado da GO. E aquilo chamou muita atenção. E aí eu decidi, mais para frente, fazer uma monitoria em ginecologia e obstetrícia, e aquilo foi me conquistando ao longo do tempo. Tive bons exemplos na minha faculdade, doutor Elias, Mauro, doutor Lipo, também fui acadêmico lá no IMIP, dava uns plantões lá. Então, algumas pessoas me estimularam muito ao parto normal. E quando eu estava terminando a residência, recebi um convite do meu chefe para que fosse atuar no consultório dele. A doutor Pet me convidou para que eu ficasse na parte de obstetrícia e ele ficasse só na ginecologia. E aí foi quando eu comecei a entrar no mundo privado. E no começo eu fui muito criticado porque eu prestava assistência a parto por plano de saúde. E os outros profissionais não queriam isso porque realmente a remuneração era muito baixa. Então, para você ter uma noção, tinha parto que você passava 12 horas com a paciente e ganhava R$ 400, R$ 500. Só que por convicção minha, eu não conseguia indicar uma cesárea porque o plano pagava mal. Entendi. Então, eu Então fartejava. existiu um contexto, só para a gente entender que, primeiramente, quando você foi começar a parte, de trabalho voltado à parte profissional e tudo mais, então você recebeu um convite
né? convite. Então, existia uma situação, você não foi logo, eu vou abrir o meu Não, espaço com meu nome, não. e eu vou ser o cara. Você foi para poder agregar dentro de um serviço que já Isso. funcionava. Exato. Eu sempre fui, na verdade, um defensor do SUS e eu queria trabalhar no SUS, tanto Uhum. que eu coordenei maternidades no SUS e queria continuar no Hospital das Clínicas, que foi minha casa. Então, esse mundo privado surgiu por um convite de um professor, e aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo privado, e ele me trouxe uma surpresa muito grata. Que eu sempre quis também no começo da faculdade, eu pensava em fazer medicina de família e comunidade, porque eu gostava desse contato próximo, de conhecer a família, conhecer o paciente, o contexto. E aí, quando eu entrei no mundo privado, eu percebi que o consultório me dava isso. Então, construir uma relação com as famílias, conhecer, virar amigo. Era uma medicina que eu acreditava mais do que aquela medicina muito técnica, distante do paciente que a gente aprendeu na faculdade. Então, o consultório também me permitiu isso. E foi me chamando e me dando vontade Então, de você viu, crescer naquilo ali, né? viu a oportunidade que você antes via no SUS, que era aquela proximidade com o contexto familiar, É de isso, agregar, e viu que era possível também no consultório ali é isso, particular é isso. fazer essa situação. E com essa coisa do parto aí, que aí demora tanto tempo e o pessoal não atendia aí pro plano, e aí você disse, não, vai ser pro plano. É, porque Esse veja, plano. quando você começa, que você não tem nome, as pessoas acham que vai ser fácil, que vai ser tudo são flores, e não é. E eu acho que as pessoas acreditam em uma receita mágica que nem sempre ela existe. Então, assim, não foi à toa que eu recebi um convite do meu chefe para atender no consultório dele. Foi pelo residente que eu fui, pela dedicação Pela que eu tinha ao capacidade que serviço, você pela demonstrou. dedicação que eu tinha aos pacientes, exato. Uhum. Então, esse convite veio muito disso, eu acredito, né? E aí, ter um pontapé inicial é importante. E é engraçado porque foram coisas que eu não planejava. Assim, na minha vida, eu não planejava, mas aconteceram. E eu acho que é importante, né, você pensar nisso também. Hoje, os jovens médicos pensam na carreira que querem seguir também no mundo privado, e naquela época eu não pensava nisso. Depois que eu tive o primeiro contato, que vi que essa proximidade, essa relação também poderia ser construída lá, aí eu decidi empreender no mundo privado. E aí comecei nos consultórios dos professores, até que um dia eu disse: não, quero ter o meu lugar para fazer do meu jeito, com o conforto que eu quero dar, da minha maneira. E aí foi quando a gente estava pensando em comprar nosso apartamento de morada, eu e a Andréa, e eu decidi comprar o consultório. Aí isso foi uma confusão lá em casa. Ela disse: como Eita, o assim? cara não é nem empreendedor, né? O cara não é nem empreendedor. Se é a casa ou Ou, o ou, é, empreendimento? Eu disse, não, a casa depois. E aí eu construí um Tem argumento que eu empreendimento. disse: olha, amor, é o seguinte, é do lado do consultório que a gente vai comprar o nosso apartamento, então Ah, vamos investir. Aí a gente continuou morando de aluguel, e aí eu investi, comprei a primeira sala, que foi onde a gente construiu o Obstare, em 2016, a gente começou lá, e foi um pontapé inicial desse novo formato da gente, sim, né, de sim, grupo, porque até então era eu sozinho, sim, com sim. Vivi me auxiliando nos partos, com Lúcia me auxiliando nos partos, e aí a gente começou a crescer em quantidade. Eu Entendi. sempre acredito muito na construção coletiva, sabe? Eu acho que quando várias pessoas estão ali, pensam ali, a gente consegue somar potencialidades, eu acho que o resultado é melhor. Entendi. Por mais que sempre tenha alguém que tenha que ter esse tino gerencial, administrativo, de tocar, de meter o peito lá e fazer, eu acho que esses momentos de pensar, de construir coletivamente, eu acho que sempre são mais frutíferos. Isso eu aprendi muito no movimento estudantil. Eu fui do DAMUC, do Diretório Acadêmico lá na Federal. Pronto, Aí, vamos aproveitar e fazer esse gancho aqui. Mas antes eu queria que tu falasse a respeito dessa situação, que quando tinha aquela questão do parto, era um parto demorado e você, a contrapartida do que a maioria fazia, você disse, não, eu vou atender pelo é, plano mesmo assim. Então, foi vamos para. de frente para o sistema tradicional. É isso. Vamos para o prático, né? Para números, que eu acho que facilita o entendimento. Então, nessa época, um parto normal, você recebia R$ 500 se o plano fosse enfermaria e R$ 1.000 se o plano fosse apartamento. Certo. E aí, as pessoas conseguiam colocar 3, 4 cesáreas em uma manhã. Entendi. Então, ganhava aí 3, 4 mil reais em uma manhã e eu passava 12 horas para ganhar R$ 500 por um parto que era Pela sua imprevisível, convicção pela minha e a convicção. forma que você queria conduzir. É isso, exatamente, pelo que eu acredito, né? Então, eu não agia pensando meramente no bolso, no financeiro. Entendi. E eu sabia que com o tempo eu ia conseguir atingir um patamar que eu ia ser mais bem remunerado por aquilo. Só que eu sabia que ia ter um tempo de sofrimento.
E graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, esse tempo foi pouco, foi menos de 1 ano. Com pouco tempo eu consegui já restringir os atendimentos a Deus foi bom e particulares. você fez por onde, né? É, ele Porque diz: "Faz assim, por ti que eu te ajudarei". pronto, perfeito. Não dá para só guardar a vida Não, e não não, não. fazer nada. Não, de forma Porque veja, e isso eu acho que é fundamental, uma das coisas mais importantes que você já falou aqui. Então, existia um sistema onde você foi de encontro ao que geralmente acontecia pelas suas convicções. Nisso você foi gerando valor para aquelas outras pessoas que, poxa vida, o cara passou o dia aqui, foram 12 horas, tem um parto, aí é o boca a boca, chegou para é outra, isso. olha, o doutor ali foi, e foi pelo plano, aí outra, mas foi pelo plano, passou esse tempo, passou. Então aquilo ali, desde eu acho que de forma até embrionária, começou a gerar É um isso, valor é para que o isso, doutor Tiago, ele fosse o cara que trabalha por convicção, não é é isso, isso. pela E quando situação. eu comecei, era ali 2013, 2014, foi lançado um documentário chamado Renascimento do Parto, que na minha visão é um divisor de águas, assim, eu acho que ele tem um papel social muito importante quando ele traz esses questionamentos para as mulheres. Quando elas começam a assistir esse documentário, elas começam a perceber o mundo que a gente estava inserido, né? O mundo obstétrico que a gente estava inserido e começa a querer transformar essa realidade. E somado a isso, eu acho que as redes sociais também. Então, nessa época, as pacientes começaram a postar suas experiências positivas com parto normal. Porque sempre que uma mulher diz que quer ter parto normal, as pessoas perguntam: e você vai aguentar a dor? E você é índia para parir normal? E você não conhece a modernidade da cesárea? Então, essas coisas pejorativas começaram a ser quebradas com esses exemplos positivos. As mulheres fazendo os relatos dos seus partos, postando nas redes sociais, mostrando que realmente é um evento Ou transformador seja, delas. a prova social, junto com o momento de ter surgido esse vídeo, esse filme, né, a rede social ela conseguiu escalar essa É isso. mensagem e a prova social foi determinante para dizer assim, ó, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O começo foi muito boca a boca mesmo. E essas divulgações nas mídias, né? Que eu sempre tive muito por convicção não usar a rede social para isso. Recentemente a gente teve uma nova resolução do CFM Sim. publicada, né? Que liberou muitas coisas. Uhum. Eu até faço análise crítica de alguns pontos dela, mas não é motivo de conversa de hoje. Mas eu acho que tem um papel importante. As redes sociais, eu acho que elas fizeram com que outras mulheres entendessem a importância, né, do parto normal, começassem a querer estudar sobre parto humanizado. Então, eu acho que hoje a gente não pode fechar os olhos e saber que as redes sociais é mais um campo, são mais um campo de atuação dos médicos, né? A gente tem que vê-las como forma de promover saúde, de Sim. promover a educação em saúde. E não somente do ponto de vista de promoção pessoal. Assim, eu vejo que muitos médicos encaram a rede social como uma forma de angariar pacientes, de angariar clientes. E isso, infelizmente, é uma coisa limitada pelo potencial que a rede social tem de Uhum. promover a educação em saúde. Eu acho que nós, médicos, temos que ter uma visão mais ampliada, não só de captar pacientes por lá, né? Eu acho que é de trazer informação e promover a educação em saúde mesmo. Até porque quando você termina tendo realmente, aí é o que a gente já falou algumas vezes, aquela conexão com o público de verdade, né, da gente querer, pô, eu tô querendo falar aquilo ali para ajudar, para aquilo ali ter um impacto de uma reflexão ou algo de alguma orientação para ela colocar em prática naquela semana por ela. E sistematicamente, quando você termina fazendo pelo outro, eu acho que é natural você gerar uma empatia e indiretamente o processo de venda acontecer de É uma isso. forma que você não precisa ter uma página de vendas onde você diz: "Olha, isso aqui é tanto", só falta no final às vezes botar o preço, Casas Bahia ou se não nas Americanas. Então você gera É, valor, então você consegue se entregar, gerar essa conexão e a venda ela acontece quase como uma consequência. Então eu acho que é até mais inteligente para o médico, mesmo aquele que queira só captar, aham, você se importar inicialmente pouco mais com o outro, você gerar valor, e aí a coisa vai acontecer, né. Eu acho que foi assim que você terminou fazendo, né. isso. E eu gosto muito de ser verdadeiro, sabe? Eu gosto muito de falar aquilo que eu penso. E eu acho que no mundo de aparências, de ser muito cheio de dedo, e eu acho que isso atrapalha muito. Eu acho que você ser verdadeiro, ser próximo, exprimir aquilo que você sente, eu acho que sempre você vai ganhar com isso. E eu acho que as pacientes buscam muito isso, sabe? Eu acho que uma das coisas que me fez chegar até aqui foi isso, de ser verdadeiro, de ser aquilo que eu sou mesmo, de dizer, de falar, mesmo sabendo que é contra a maioria, contra o sistema. Agora eu vou puxar aquilo que lá atrás você estava lá, você disse: "Ah, no tempo acadêmico", puxa lá para o doutor Tiago, lá do tempo acadêmico,
enfim, de comunicador, de um cara influente, que o cara que defendia lá É, os seus princípios, olha, mas o pessoal tá fazendo o contrário, sim, mas se o contrário é errado, vai ser errado. sim, Então, enfim, fala um pouquinho de onde começou esse ímpeto, porque veio lá de trás, é. depois você quebrou um paradigma a respeito dessa situação do parto cesáreo, do humanizado, mas desde o tempo de faculdade É, você já tinha uma linha, vamos dizer assim, firme, isso. persistente, né? De É. forma de pensar. Quando eu entrei na faculdade, eu tive a grata experiência de participar do que a gente chamava na época de Semana de Calouros. A gente vê muito isso no Sul como uma forma de trote, uma coisa pejorativa, mas na UFPE, na minha época, graças a Deus, a gente tinha uma Semana de Calouros educativa. Então, o diretório acadêmico preparava uma semana de atividades em que a gente conhecia os projetos de extensão, conhecia a realidade da população do SUS. Tinha uma semana muito, muito, muito frutífera. Então, essa semana de calouros que eu tive, que tive contato com o DA, me abriu um mundo que eu não conhecia. E me trouxe para o DA e foi um divisor de águas na minha vida. Assim, eu sempre tive uma formação muito conservadora, como eu falei, minha família é de interior. Sim. Então, tive uma formação muito conservadora e quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber algumas coisas de políticas de saúde que interferem no dia a dia das pessoas. Sim. E aí, me engajei no diretório acadêmico, fui coordenador geral, fui coordenador também do Portal, que era um projeto de extensão que a gente tinha, que a gente dava aula para, ainda existe, dava aula para alunos carentes de escola pública que iam fazer vestibular. Participei de outros projetos de extensão. Então, isso me ajudou muito a me desenvolver do ponto de vista de comunicação, de aprender a discutir, dialogar, conversar. E eu acho que isso me ajudou muito, porque eu era daquele cara tímido, viu? Para quem estiver assistindo a gente aí, não apresentava trabalho na escola. É. Me tremia todo para falar, mas É, com o tempo eu consegui aprender a me comunicar melhor. entendi. E isso, hoje em dia, a gente sabe que é um dos pontos das metas de segurança do paciente, né? A comunicação com o paciente. E muitos médicos eu vejo que têm essa dificuldade, né? Sim. De se comunicar, às vezes é até para poder não passar uma imagem de quem verdadeiramente ele é. E eu acho que é aquilo que eu falei, você tem que mostrar a sua essência, não dá para você esconder. Então é por isso que, pô, tu tem facilidade de falar. Eu digo, porque eu falo o que eu acho mesmo que eu acredito. Eu não monto discurso, eu falo aquilo Até que eu porque a acredito. comunicação é você se fazer entendido. Então você tem que se comunicar para que a outra pessoa entenda o que você tá falando. É E a isso. única forma de você ter a certeza é essa pessoa dando feedback. Olha, eu entendi por causa disso, disso, disso. Então, às vezes, falar de forma extremamente técnica, falar de Isso. uma forma extremamente difícil. E eu noto que isso, às vezes, é até Hoje em dia eu acho que tem mudado, mas teve um período que médico ele tinha que falar de forma mais técnica para mostrar conhecimento, para mostrar que ele sabe, que ele é bom naquilo ali e tal. Só que a pessoa ficava ali, doutor, mas assim, e para resolver o meu problema? Então, quando você chega assim para quebrar e comunicar o que aquela pessoa quer se fazer entendida para resolver o problema dela, você gera empatia. Aí essa empatia gera conexão. E a É conexão isso. gera venda sem você vender, né? Exatamente. É E um. eu acho que o diretório acadêmico, o movimento estudantil, a faculdade me ajudou muito nisso. Eu acho que eu evoluí muito. É aquela velha história, todo mundo diz, né? Quando você entra na faculdade, você sai outra pessoa e é verdade mesmo. Evoluí bastante. Isso é Foi verdade. muito bom. Isso eu lembro de um período, eu não sei nem como é que tá hoje em dia, praticamente assim, nas faculdades, mas que você levantava muito uma bandeira em que eu achava interessante, eu disse, meu irmão, mas o cara tá lá enfrentando, que era a questão dos plantões Vixe, ilegais, Maria. né? Dos plantões ilegais, os famosos PIs. É. Quem é às vezes? Eu, por exemplo, sou do interior e não é desculpa aquela coisa, porque eu era do interior, precisava. Eu fui do interior, não fiz nada disso e as coisas aconteceram. Mas a gente sabe, cada caso é um caso, enfim. Mas que você tinha aquela percepção de, cara, não tá certo, não deve, e você ia lá e Era, falava mesmo, né? era. Inclusive, eu recebi ameaça de morte nessa época. Vixe, Maria. Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Cristo, Por um colega de amado. turma, acredite se quiser. Era uma Só prática falta comum. dizer que ele foi obstetrícia. Não, ainda bem que não. Aí ele fez anestesia. Enfim, naquela época era muito comum, né? As pessoas, os estudantes de medicina, Assim. Acho que trabalharem. diminuiu mais isso, ainda tem. Mas eu tenho um pouco contato, eu acho que sim, por Acho que conta sim, né? de ter mais médicos, né? Talvez eu Sim, acho que sim. tenha diminuído isso. Mas na nossa época era uma prática comum, né? Comum, Os comum. estudantes iam dar plantão no interior para É, ganhar algum dinheiro. sim. A gente sempre foi muito sofrido do ponto de vista Sim, financeiro, né? sim, Então sim.
as pessoas tinham essa desculpa de que iam para ajudar a população. Eu digo: "Olha, se você quiser ajudar, então vá de graça". Aí É eu no aceito estágio esse voluntário, né? aí eu aceito esse argumento. Mas a gente fazia uma leitura de que era uma precarização do trabalho médico, né, era uma Sim, médica, sim. um estudante de medicina que estava lá substituindo um Sim, médico sim. que deveria estar ali. Então, a gente tinha essa leitura crítica e eu era muito ferrenho e brigava a respeito disso, ao ponto de um dia, depois da aula, chegar um colega meu de turma, bater nas minhas costas assim e dizer: "Olha, tem cuidado, viu, pra tu não amanhecer com a boca cheia de formiga". E eu olhar para ele e dizer: "Eu não tenho medo não, que minha família é do interior, qualquer coisa É. eles me vingam, não Cara tem de problema Achu, não". rapaz. Tem a Luiz Gonzaga. Mas em relação a essa parte da obstetrícia, me conta, você trabalha com esse contexto do parto humanizado, são partos mais demorados, enfim, tem toda uma dinâmica que às vezes é um pouco imprevisível. E onde é que entra o profissional, onde é que entra a pessoa, o pai, o esposo aí, na qualidade de vida? Porque a gente percebe que você fez todo um trabalho, cresceu, evoluiu, criou um brand, né? Toda uma formatação de uma marca muito forte. E a qualidade de vida, onde é que entra aí nesse processo? Então, quando eu escolhi fazer obstetrícia, foi uma escolha muito difícil, porque eu pensava muito nisso. Porque realmente é uma vida de sacrifício, é um sacerdócio, né. Ontem eu estava tomado banho, com as filhas arrumadas, a esposa arrumada, saindo para ir à igreja, e um paciente ligou: "Ó, tô começando a ter contração". E aí você já começa a planejar o resto do seu dia, né, assim: "Agora, será que vai dar tempo ir à missa?". É. Aí fui à missa, fui almoçar na casa da minha mãe e depois voltei para casa para poder esperar, porque eu sabia que já já E a eu sua ia para o sócia, que é hospital. minha comadre, ia tomar um vinho e foi Tu tá cortada vendo? sem Fui fio, não tava cortada na no minha vinho. casa, tá entendendo? Foi-se embora para o parto comigo. Perdão, Bibi. Mas assim, a gente se habitua com o tempo, né, essa rotina de não ter rotina. E eu acho que o bonito da obstetrícia é isso, para você demonstrar para a paciente o quanto você é comprometido com ela, né. Essa abdicação até da sua vida pessoal, da Sim. sua vida familiar. Obviamente que tem momentos que você sofre mais, tipo, vai ter Dia dos Pais na escola. Eu já começo a sofrer uma semana antes, pensando: "Ai, meu Deus, será que vai ter parto no dia?". E aí são coisas que são inerentes à minha especialidade, não tem como eu me isentar disso. Mas Eh, existe, assim, umas escalas onde vocês conseguem ali, então, pelo menos estruturar minimamente para. dentro lá da aldeia, da nossa clínica, tem uma escala de sobreaviso para o obstetra auxiliar, mas para o principal é sempre ele que está disponível ali para paciente, né, então, eh, essa disponibilidade 24 horas por dia, os 7 dias da semana é nossa rotina, é isso que acontece. Por exemplo, quando você me convidou para fazer o gravar esse podcast, foi a primeira coisa que eu disse: "Ó, pode ser que no dia eu cancele, Aí eu porque invento pode ter eu parto", venho gravar, né, com obstetra, aí né, depois tem ali um pediatra, qualquer ferrou, hora é hora, podia não ter era nada. podia não ter nada. É exatamente isso. Aí é difícil, assim, é o que eu digo para os meus residentes, tem que gostar muito para fazer, né, é um sacerdócio, eu digo isso para todo mundo, todo dia, tem que gostar para fazer. Por isso que eu acho que as pessoas às vezes falam: "Ah, Tiagão, tem outras clínicas surgindo, outras pessoas surgindo, tu não tem medo da concorrência não?". Eu disse: "Não, eu fico feliz, porque outras mulheres podem ter acesso também". Mas as pessoas às vezes não conseguem perdurar e prestar uma continuidade nesse trabalho com o tempo, porque muitas pessoas pensam só no dinheiro. E eu sempre falava isso para os doutorandos quando eu fui residente homenageado, quando eu era residente, e aí eles chamavam para você dar aquele discurso lá na lançada e tal. E eu dizia isso, eu dizia: "Ó, minha gente, sigam aquela especialidade que tocou seu coração. Não vá pensar numa especialidade meramente por dinheiro, porque eu não conheço nenhum médico que não tenha sua casa, não tenha seu carro, não tenha sua casa de praia. Então, com o tempo de exercício profissional, você vai perceber que o dinheiro não vai mais fazer diferença na sua vida. Com algum tempo, talvez o seu o seu desejo, o seu tesão pela sua especialidade faça mais diferença". Então, eu tinha um primo que é cirurgião plástico que, quando eu era doutorando, ele perguntou: "E aí, tu vai fazer o quê?". Aí eu disse: "Vou fazer obstetrícia". Aí ele olhou para mim e disse: "Tu sabe qual é a especialidade mais processada?". Aí eu: "Sei não". Aí achei que era obstetrícia. Ele disse: "É a cirurgia plástica", que era dele. Aí ele disse: "Tu sabe qual é a segunda?". Aí eu disse: "Não, é a GO". Aí ele disse: "Tu sabe qual é a diferença?". Aí eu: "Não". Aí a diferença é que o plástico tem dinheiro para pagar o advogado. E mesmo assim eu quis fazer ginecologia e obstetrícia, tá vendo? E graças a Deus sou muito bem remunerado hoje. Então eu dizia Sim, isso para sim. meus estudantes, eu dizia: "Olha, faça aquilo que você gosta, porque tem muito mais chance de dar certo, você fazer sucesso, porque você está fazendo aquilo que gosta, é a sua Sim, essência, né. sim, Então tem muito mais chance de você ser um bom profissional fazendo aquilo que gosta, né". entendi.
Então eu acho que é isso. Decidiu fazer obstetrícia, tem que gostar, porque a vida é essa mesmo, é a vida de sacrifício, Corrida. de sacerdócio. É. E a captação de pacientes lá no início? Você começou no serviço de um chefe, depois foi evoluindo para poder abrir teu primeiro espaço, que é o Obstare, e aí você teve essa primeira necessidade de dividir com outros colegas o mesmo espaço. Era pensando o quê? Prioritariamente em dividir custos? Era situações relacionadas à escala? Como é que surgiu essa coisa da Então, Obstare? a obstetrícia tem uma peculiaridade que é a necessidade de sempre estar em dois obstetras, né? Porque pode precisar de uma cesárea a qualquer momento. Então, a gente sempre precisava de um auxiliar no parto. E com o tempo eu queria escalar aquela assistência para outras mulheres. Eu não queria que isso ficasse restrito a meu atendimento. Hoje eu tenho plena convicção de que se Deus o livre, Papai do céu, ou não, né? Ele me chamasse para morar com ele, eu tenho certeza que a aldeia continuaria. E hoje nós somos 8 obstetras que têm perfis parecidos e que prestam assistência no modelo que eu acredito. Então, ter esse sentimento de que você não vai ser aquela andorinha sozinha, né? O ditado já diz, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, eu queria que aquilo se escalonasse, aquela forma de atuar, aquela forma de prestar assistência, eu queria que aquilo se proliferasse, né? Entre nós. Então, ter essas outras pessoas comigo me dava também essa tranquilidade, essa sensação de que meu trabalho não vai ser perdido, que ele vai se perpetuar, né? Ele vai se prolongar ao longo do tempo, né? Então, E assim, iniciou a fazendo. Obstare, e aí nisso aí você foi captando Era aquelas colegas, pessoas. né, que Isso. A gente identificou. tinham uma identificação. Inicialmente foi uma identificação pessoal, assim, de Vivi, de Sim, Lúcia, porque sim, Lúcia era minha colega do movimento estudantil, da faculdade, eu sim. sou compadre dela e de Vivi, então teve essa coisa pessoal de proximidade no começo, e depois a gente foi identificando aquelas pessoas que tinham um perfil parecido com a gente, que gostavam de prestar assistência a parto, que tinham uma visão parecida com a nossa, e aí a gente foi convidando para ir prestando assistência aos partos, e aí essas pessoas foram chegando, né? E graças a Deus hoje nós somos 8 obstetras lá na aldeia. E aí, depois de ter essa conformação, vocês começaram a dar uma assistência que não era só médica, né? Porque tinham outras pessoas que estavam começando uma rede de capilaridade, mesmo vocês ainda no consultório Sim. sem ser tão robusto, mas já estava dando esses serviços. Então, a pessoa que ia para lá sabia que podia contar, seja com um fisioterapeuta, com uma doula. Como é que passou Isso. na tua cabeça É. abrir esse leque? Então, um dos pilares da humanização do parto é justamente esse acompanhamento mútuo profissional. Então, com o tempo eu percebi que aquela mulher que procura a gente para prestar uma assistência a parto, ela precisa de uma nutricionista, de uma psicóloga, de uma doula, de uma consultora de alimentação, de um pediatra, de acupuntura, de vacina. Então, a gente quis fazer com que essas mulheres tivessem essa assistência no mesmo espaço. Então, com o tempo, a gente foi construindo nosso network, nossa relação profissional com outros colegas, médicos e não médicos. E quer queira, quer não, você vai tendo afinidade por alguns profissionais, pela maneira de atuar, pelo gabarito, pela forma, pelo conhecimento que aquela pessoa tem. Então, a gente pensou o seguinte: então, por que não a gente estar no mesmo espaço para facilitar a vida dessas mulheres e para que se perpetue aquilo que a gente viu que foi construído com o tempo, que é justamente essa aldeia, essa comunidade, né? Hoje as pacientes da gente, elas têm essa sensação de que pertencem a uma comunidade. E isso para a gente é um motivo de muita felicidade. Então a gente queria estruturar um espaço em que a gente conseguisse trazer essas pessoas que pensam como a gente, que trabalham com a gente, para que estivessem atuando no mesmo lugar. E aí foi quando surgiu a ideia de construir aldeias. Nossa, Saiu de uma estrutura onde tinha a um consultório obstáculo, único da um obstetrícia, consultório, só atendimento de ginecologia e mas que obstetrícia. você já tinha ali uma capilaridade meio que É terceirizada, isso. né? Para poder criar esse movimento, e aí Isso. lá vocês terminaram abarcando todo esse processo para que a pessoa lá dentro Isso. ela possa ter isso e aquilo outro, né? Exatamente. Com Entendi. aqueles profissionais que a gente confia. E aí, nessa situação, quando partiu para poder vir a aldeia e tudo mais, conta um pouquinho dessa coisa de como é que surgiu isso de criar uma experiência para o paciente, porque é como você falou, vocês criaram um movimento. Então, esse movimento a pessoa se sente pertencente àquele contexto. Então, não é, eu tô com o doutor Fulaninho, doutor, não, eu faço parte de uma comunidade.
E aí, como é que surgiu? Foi da tua cabeça? Foi sócios em porque vocês hoje têm um movimento que é transformado em experiência do cliente, onde ali era na Albstare, né, uma vez por ano, era, que vocês faziam? Era o piquenique, a gente ainda faz. Piquenique, ainda Isso. faz. Como é que surgiu isso? Foi da cabeça de alguém? "Ah, vamos fazer um evento", Então, ou o não? piquenique surgiu de uma ideia de fazer uma confraternização de final de ano com aquelas pacientes que tivessem parido naquele ano. E a primeira vez que eu fiz foi lá na Jaqueira, ainda era só o Dr. Tiago, Hum, e foi uma experiência tão positiva, assim, elas gostaram tanto que eu disse tem que ter todo ano. E aí, a partir daí, a gente começou a fazer essa confraternização anual para as pacientes que pariam naquele ano. E é aquele momento de culminância em que elas veem aquele sentimento que elas tinham construído ao longo do ano, de serem pertencentes de uma comunidade, de se ajudarem mesmo, concretizado, né? Ali no piquenique, todo mundo junto, tirando uma foto, todo mundo junto, soltando os balões. Então, eu acho que o sentimento de pertencimento a essa comunidade, ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? Então, as redes sociais ajudam muito, um grupo do WhatsApp que elas têm, que elas se ajudam muito lá, a gente tá nesse grupo também para fiscalizar, né, o que elas falam, hum. mas elas se ajudam muito e criam essa rede, essa teia, essa comunidade. Então eu acho que E hoje faz parte do calendário, faz todo parte do ano calendário, todo ano tem. tem, já tem data, esse ano é dia 3 de dezembro. Boa. Tem lugar? Não, ainda vão Tem, ter. tem lugar. A Tem gente lugar. saiu do último lugar que a gente fazia, porque fechou lá, vai ser, parece que um supermercado. Mas aí a gente já tem Já outro tem espaço, outro já alugou. espaço. É lá no Poço da Panela esse ano. Entendi, maravilha. Mais Porque pra frente assim, a gente vai divulgar. com essa situação de você criar esse movimento e fazer essa experiência do cliente, eu percebo 3 coisas. Uma, como você disse, o senso de pertencimento. A pessoa quando chega lá: "Poxa, eu faço parte É, daquilo ali", aí vai na rede social, posta: "Olha ali e tal". Prova social, porque assim, se as pessoas estão lá e se estão felizes, é porque estão atestando que aquelas pessoas que estão lá, elas prestam serviço de qualidade e tudo mais. E terceiro, que é uma coisa assim que às vezes a gente nem pensa, mas um senso de exclusão daquelas pessoas que não fazem parte. é. Isso é uma coisa que mexe Porque com o coração da gente. porque assim, mas tem um lado positivo que é justamente aquela pessoa que não faz parte, mas que pode fazer. Ou seja, poxa vida, independente de onde terminou parindo, de onde terminou tendo o contexto de acompanhamento, mas ver um negócio tão bonito ali, ver a prova social, ver aquele movimento, diz, poxa, eu queria, mas agora o meu próximo filho, agora eu quero fazer parte, porque então assim, isso até indiretamente é uma forma, eu acho que de um marketing saudável, de um marketing ético, de você fazer uma coisa para despertar o desejo de um outro para chegar a dizer, eu quero fazer parte, ou se acontecer, se a fábrica já fechou, minha prima, não, você vai fazer parte daquilo. E vocês ganham paciente sem precisar estar naquele contexto, né, de vender por É, vender, de vender por vender, né. assim, eu vejo o piquenique muito como esse sentimento de culminância mesmo do ano, sabe? A gente não pensou nem do ponto de vista de angariar novos pacientes e tal, mas com o tempo a gente percebeu que isso acontece muito. Naturalmente, né. A gente percebeu. Mas eu acho que uma das coisas que traz mais esse sentimento para o nosso coração, de dizer assim, ah, a gente está no caminho certo, é isso, esse sentimento que elas têm, assim, de comunidade, de se ajudarem. E aí foi um dilema, né? Quando a gente soube que ia mudar de espaço físico, ia ter que mudar de nome, para a gente foi mesmo que uma facada no coração, porque a gente ama o Obstare, porque o Obstare vem do latim, do termo que deu origem à palavra obstetrícia, que é estar ao lado, e esse termo traduz muito a nossa essência de estar ali do lado da mulher. Só que a gente percebeu que esse olhar está mais ampliado agora, né? Não é só o obstetra, são outros profissionais. E como a gente ia mudar de espaço físico e não tinha o registro da marca Obstar Recife, a gente até ganhou na justiça agora esse direito, a gente precisaria mudar de nome. E aí foi quando começou a construção do nome Aldeia, né? Que nada mais é do que cada letrinha significa uma palavra. O A é acolhimento, o L de leveza, o D, aldeia, é de diálogo. O outro é de evidências científicas, que é um dos pilares da humanização do parto. E o último A de amor, que é para traduzir como a gente atua mesmo, com amor, fazendo aquilo que a gente gosta, né? E aí o aldeia significa isso. E foi um tempinho para a gente conseguir construir esse nome. Mas é justamente o que traduz, né? Esse sentimento de aldeia, de comunidade que a gente tem hoje entre nossos pacientes. E aí a gente passou a gostar também desse nome. O Obstare vai ter seu cantinho lá no nosso coração e está guardado. Uhum. Mas a partir de agora a gente é aldeia. É, perfeito. E os desafios aí que essa aldeia agora tá vindo?
né? Então Isso. agora você está indo aí para um espaço de uma metragem muito maior, de uma quantidade muito maior de profissionais médicos e não médicos. É muito claro, acho que para todo mundo que está próximo a você, que você naturalmente, independente de você ter outros sócios, exerce um caráter de liderança, liderança no sentido próprio de tomar frente, de, poxa, vamos fazer isso, e a pessoa, não, aí você traz o outro ali, traz dois, três para acreditar e apostar naquilo que vocês almejam e tal. Como é que tem sido? Bate um frio na barriga, já é aquela coisa que, não, agora eu já tô acostumado, tá tranquilo, eu tô agora só surfando, é um momento aí que bate aquela necessidade, porque obviamente vocês foram atrás de consultorias, jurídicas, de marca, de gestão, de liderança de pessoas, tributária. Então, quando a gente parte para abrir um negócio desse tamanho, com não sei quantas pessoas, como é que entra o Tiagão aí, assim, para poder ou tá de frente de algumas coisas, ou pelo menos delegar algumas coisas? Como é que foi esse processo ou tá sendo? Então, tá sendo, mas graças a Deus já está bem adiantado. Eu acredito muito em propósito divino na minha vida, assim, em algumas coisas. E Deus colocou pessoas especiais em momentos certos na minha vida. E um deles foi Simval, que é a esposa de uma paciente minha, de Sofia. E aí eu deixo um agradecimento a eles aqui. Ele trabalha Que com eles têm uma consultoria de consultoria. negócios. E foi ele que nos ajudou a montar essa estrutura da Nova Obstária, da aldeia. As meninas meio que inicialmente foram contra, porque disseram, Tiagão, a gente já está no nosso canto, está tudo tão estruturado, tudo tão certinho. Para que a gente ir para um novo espaço? Principalmente quando eu falei dos valores do metro quadrado empresarial. Elas disseram, não tem necessidade a gente fazer uma dívida dessa e tal. Não, não, não. Eu disse, mas minha gente, a gente precisa crescer. Nossos pacientes precisam disso, num espaço que esteja todo mundo lá. E a gente pensou em fazer em uma casa, separado, sem ser no empresarial, mas a gente pensou em dois problemas principais, seriam segurança e estacionamento, e decidiu fazer no empresarial mesmo, que a gente está hoje na Torre Nova. Entendi. E aí realmente o preço do metro quadrado é bem mais caro, Sim. mas a gente tem outras comodidades, né? De ter o shopping no lado, de ter mais segurança, de ter mais estacionamento, então a gente preferiu ficar lá mesmo. E aí essa consultoria me ajudou muito a planejar custos de obra, a montar um modelo de negócio em que a gente não queria explorar o trabalho de ninguém, a gente quer se sustentar enquanto aldeia, então a gente fez reuniões com esses profissionais, mostrando nossos custos, mostrando percentual de quanto cada um iria ter de produtividade. Então, por exemplo, eu vou ter um desconto na minha produtividade igual a qualquer outra pessoa que estiver Sim, trabalhando lá dentro. sim. Então, do ponto de vista financeiro, às vezes até as pessoas assim, Tiago, mas tu vai ter prejuízo com isso, porque tu investiu nas salas, vão ficar presas, tu vai receber o aluguel, que se tu pegasse esse dinheiro que está investido lá parado, se tu investisse em outro lugar, tu ia ter uma Uma remuneração muito maior. rentabilidade, né? Mas tem uma coisa que é intangível, uma coisa que não dá para se medir, que é justamente essa tranquilidade, você estar no seu lugar, com a sua arquitetura, com o jeito que você fez, e a gente só ia conseguir se a sala fosse nossa. Se tivesse alugado, a qualquer momento a pessoa ia dizer, ó, vamos quebrar esse aluguel do contrato aí que eu não quero e tal, né? E a gente podia perder toda aquela infraestrutura que a gente criou, porque assim, as meninas sabem disso, eu sou uma pessoa que gosto muito do detalhe das coisas muito bem feitas, sabe assim? Então, tipo, o copo da gente lá no consultório tem a logomarca da gente, o garfo, a faca, o prato, tem a logomarca da gente. E isso as meninas que construíram a marca da aldeia se impressionaram muito também quando chegaram. Porque eu acho que esses detalhes passam o cuidado que você tem com a marca, com as Sim. pacientes, com as pessoas. Então, eu acho que isso também agrega valor. Então, eu sou dessas pessoas que valorizam esses detalhezinhos. São Então, quantos sócios lá? nós somos 5. Cinco. É, Você de homem e quatro é mulheres. isso. E lidar com quatro mulheres aí, hein? Então, Como é o desafio? tem hora que elas dizem que eu sou mais mulher do que elas. Então a gente não tem muito problema com isso, não. Tem problemas Ah, porque onde há uma coletividade sempre é. vai haver divergência. Não bate assim TPM de tudinho na mesma semana, Não, não. não, É mesmo. não. E aí, é isso que eu falei, assim, de acreditar na coletividade, né? Nessa Sim, construção coletiva. Então, eu acho que isso é muito bom. Cada um tem seu olhar, cada um tem sua forma de falar. Então, eu acho que a gente sai tirando o melhor de cada um ali e sim. termina todo mundo ganhando com isso, né? Então, esse processo foi bem difícil. As pessoas olham e acham que, assim, Tiagão faz sucesso, mas a vida é muito boa. E aí, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Eu queria que tivessem passasse pelo menos uma semana comigo para ver como é a minha semana. Então, Entendi. hoje eu tenho reunião semanal de obra, tenho reunião de acompanhamento de obra, tenho reunião na obra, tenho reunião de consultoria de Sempre gestão com o todos os Cival. sócios estão? Ou Não, depende? não, algumas. Não.
Aí tem reunião com o povo do marketing, tem reunião administrativa da gente, tem plantão, tem parto, tem esposa, tem menino, tem cachorro. Então, é É difícil gerir luta. tudo isso. Mas é aquilo que eu falo, quando é uma coisa que você acredita, que você tem como propósito de vida, aí você tira de letra, né? Você vai sofrendo aqui, acolá de vez em quando, dá umas paradinhas para respirar, mas o negócio anda. Rapaz, não à toa você merece todo o sucesso que vem conquistando. Eu acho assim que foi muito elucidativo isso que você trouxe aí de acreditar, de persuadir, de se comunicar, de às vezes ali, como você falou, de se olhar a casa ou é a clínica, né? No momento, e às vezes você ter aquela frieza, quando você termina tendo aquela via empreendedora, como você até mesmo disse, era para empreender, mas para que naturalmente as coisas viessem acontecendo, não era nem propriamente para você, com aquele metro quadrado, você lucrar, como você hoje estruturou teu plano de negócio para poder facilitar com que um cliente seja lá, tenha ali o 360, é natural que outros pacientes, a demanda é natural É. aumentar, porque você, eu acho que vai ter uma lucratividade indireta, porque você vai estar, é o encaminhamento, é aquele colega que está lá recebendo o paciente, encaminhando ali para o outro, que vai para o ultrassom, que vem para cá, e pelo que eu entendi, vai estar tudo ali, Todo mundo junto, se todo mundo junto, né? Então, Deus quiser. é isso. Rapaz, eu queria só agradecer seu tempo aí. Você, no final, quando você disse, já tava me dando uma dor no coração, porque eu sou pé, eu tenho reunião disso, daquilo, outro, tal. Eu disse, meu irmão, agradeço demais essa horinha aqui com a gente, porque eu tô vendo que é apertado, É, mas assim, com o né? tempo você vai aprendendo a gerenciar melhor sua vida, né? Então, assim, eu tinha 2 concursos públicos, trabalhava em 2 locais no SUS, que eu sempre acreditei, sempre vou continuar acreditando, mas eu percebi que com o tempo eu precisava diminuir, porque Sim, a família estava precisando mais de mim. Então, eu sim. tive que sair do CISAM, que é a maternidade da Encruzilhada, que é um dos meus amores, gostava de lá, da equipe de plantão, de todo mundo. Foi um processo bem doloroso, assim, passei uns 2 anos para poder chegar lá e assinar meu pedido de exoneração, mas foi importante. Então, com o tempo, você vai aprendendo a gerenciar melhor, né? Então, hoje, eu tenho o privilégio de ter 3 turnos livres de semana. Olha Então, por que exemplo, hoje, maravilha. a gente está gravando esse podcast, é um turno livre, e aí já fiz uma massagem, por isso que eu tô com Oh. essa cara de chato que tá dormindo. E tem um dia livre para ir tomar café com minha mãe, ficar conversando com Sim, ela. Então, com faz o parte. tempo, você vai vendo que você precisa desses tempos de qualidade na sua Sim, vida também, né? sim. Então, você vai aprendendo a gerenciar melhor sua agenda. Eu sou aquela pessoa que tem um pouquinho de dificuldade de delegar as coisas. Eu delego, mas eu fico acompanhando ali de longe. Eu não delego e relaxo, cem não, por sabe? cento É. não. Mas graças a Deus, hoje a gente tem a gerência, as funcionárias da gente que ajudam muito. Minhas Quantos sócios também. funcionários vocês têm? Hoje a gente tem 4 funcionários, mas quando a gente for para a aldeia, eu acho que vão ser 12. A gente está estruturando ainda, porque vai precisar de mais gente. Então eu consigo delegar melhor, mas ainda fico ali acompanhando de pertinho, porque eu sou desses. Pois maravilha. Foi um Pessoal, prazer. eu acho que eu só tenho que agradecer, né, a Tiagão. Vocês já viram que é um cara assim com um tempo bem limitado, mas que eu acho que tem muita coisa a ensinar, né? Tem muita coisa que de aprendizado da história dele para a gente poder colocar ali em prática. E eu acho que cada vez mais a gente vai tendo esse tempo de qualidade aqui no podcast com vocês, trazendo cases, pessoas que cada vez mais vocês viram, poxa, tá ali no sucesso, mas não tá ali no sucesso por acaso. Às vezes começaram pequenininho, às vezes na dificuldade, e hoje em dia conseguem aí ter uma estrutura e não necessariamente tem aquela vida maravilhosa que todo mundo pensa que é. Às vezes ainda estão ralando ali para manter, né, tudo isso que eles conquistaram. Fica aqui o abraço para vocês, a gente se encontra aí no próximo podcast.